com carimbo de um veto. Quando se fala em flexibilização, pelo menos para nós do Judiciário Trabalhista, nós já olhamos com muito cuidado, porque esse poder, essa autonomia negocial coletiva conferida pelo texto constitucional aos sindicatos deve ser exercitado com muito cuidado, com muita cautela. E é por isso que a jurisprudência no Tribunal Superior do Trabalho se consolidou no sentido restritivo, limitando essa autonomia negocial coletiva, investigando com lupa os acordos e convenções em que a flexibilização é efetivada. Nós entendemos no Tribunal Superior do Trabalho que a flexibilização é possível sim, mas em situações extremamente excepcionais. É preciso que direitos e deveres, circunstâncias que levam a essa escolha difícil, sejam muito bem delineadas. E nós poderíamos aqui discutir em que medida o Judiciário vem agindo bem. Acho que já disse e repito, eu estou sempre aberto a ouvir, aprendo muito nesses eventos, mas também tenho uma colaboração a dar para esses debates, para essas questões que nos são apresentadas. Aliás, essa mesa de abertura bem mostrou a relevância desse debate, e eu confesso que meu coração disparou em alguns momentos, em outros nem tanto, quando se falou de lazer, de visita aos parques, enfim, um lado realmente relaxante, mas quando se fala da realidade política no Brasil, aí o coração dispara, porque todos somos cidadãos, queremos um país justo, um país honesto, um país que cumpra os seus compromissos, que cumpra a sua responsabilidade histórica de construir para as gerações futuras cenários sociais aceitáveis. Enfim, e qual é o papel do Poder Judiciário? Como é que o Judiciário vem se conduzindo desde a Constituição de 88 neste campo de proteção, de afirmação, de realização até de direitos sociais fundamentais? Nós sabemos que a Constituição de 88, editada depois de um período de exceção, acabou assumindo um caráter analítico, ou seja, nós temos inúmeros preceitos, inúmeras disposições, praticamente todos os ramos do direito, direito civil, direito do consumidor, direito tributário, direito administrativo, direito penal, direito previdenciário, direito trabalhista, praticamente todos os ramos do direito postularam um espaço no texto constitucional. E isso se justificou por quê? Porque a Constituição é a norma fundamental da nossa organização sociopolítica. As normas constitucionais precisam ser cumpridas, precisam ser respeitadas. E é por isso que a nossa Constituição acabou assumindo essa feição analítica, com a inscrição de inúmeros dispositivos. Só que ao lado da inscrição desses vários ramos do direito na sede constitucional, nós assistimos também a uma outra característica muito interessante, que foi a da ampliação do acesso à justiça. Tivemos a previsão das defensorias públicas, tivemos o maior prestígio ao Ministério Público, tivemos o reconhecimento de uma série de instrumentos jurídico-processuais que estão possibilitando novas demandas perante o Poder Judiciário, e o Judiciário assumiu então um novo protagonismo, um novo papel. Nós saímos de um modelo de estruturação do direito chamado de positivista e avançamos para um outro cenário, um cenário pós-positivista ou neoconstitucionalista, em que os princípios jurídicos assumiram uma força normativa singular. Se antes os juízes interpretavam apenas regras e os princípios jurídicos figuravam apenas como faróis, cenários, ideias gerais que deveriam inspirar o legislador na edição de outras regras, desde 88 os princípios passaram a ser aplicados diretamente pelo Poder Judiciário, sem a intermediação do legislador. E qual é o resultado prático disso? O resultado prático disso é a chamada judicialização das relações sociais no Brasil. O Judiciário passou a interferir na execução de políticas públicas, passou a determinar a estados, municípios, a construção de creches, escolas, hospitais, aquisição de remédios, enfim, políticas públicas passaram a sofrer a intervenção da atuação do Poder Judiciário. E isso tem gerado uma série de problemas de ordem prática, de ordem
política. Muito se diz que os juízes não têm legitimidade para interferir no campo das políticas públicas. Por outro lado, dizem os adeptos dessa nova postura que a norma constitucional, que o texto constitucional, por sua eficácia, pelo lugar de prestígio que possui na nossa estruturação social, consagra regras que precisam ser cumpridas. Nós vivenciaríamos aqui o chamado dirigismo constitucional. A sociedade se reúne, discute, delibera, produz um texto constitucional e todos nós, o conjunto da sociedade, deve passar a agir para realizar aquele programa social. Esse é um debate que está colocado e ainda não foi muito bem resolvido. Fala-se em que os juízes, por conta desse déficit de democracia, deveriam se abster de interferir em áreas reservadas aos poderes executivo e legislativo. Mas o judiciário é provocado. O Supremo Tribunal Federal tem sido provocado. É a corte mais ativista que nós temos, que decide, que inova na ordem jurídica, porque em muitos casos o Congresso Nacional opta por não enfrentar temas sensíveis, caros à cidadania. E esse cenário de intervenção judicial crescente gera desconforto, gera instabilidade, gera insegurança. Mas o fato é que a própria opção do Congresso em não decidir é uma opção válida. Poderíamos cogitar aqui da questão do aborto, da união ou das uniões homoafetivas. O Congresso Nacional resolveu não enfrentar essas questões e o Supremo passa a deliberar sobre elas a partir do texto constitucional. Pesquisas com células-tronco, aborto do feto anencefálico, demarcação de terras indígenas, regulamentação do direito de greve no serviço público, a questão do aviso prévio proporcional, que só foi objeto de lei depois que o Supremo ameaçou enfrentar a questão. Então o Judiciário tem ocupado um protagonismo crescente na realização do projeto civilizatório inscrito no nosso texto constitucional. E o Judiciário Trabalhista? Tem agido bem? Tem agido mal? Eu costumo dizer que tenho a impressão de que ninguém gosta da justiça do trabalho. Nem os trabalhadores, nem os empregadores, os empresários. Os trabalhadores se queixam no campo do direito coletivo. Em uma das manifestações que foram transmitidas, mostrava a questão da súmula 277, do comum acordo para a instauração da instância coletiva. Questionam os trabalhadores, por meio de seus sindicatos, a prática pelo Judiciário Trabalhista de atos antissindicais, vinculados à questão do custeio, do precedente 119, que eu sei que é um tema que suscita paixões profundas, discussões intermináveis. E por outro lado, o sindicato patronal, os dirigentes patronais se queixam do excesso protetivo na interpretação, na aplicação de normas trabalhistas, na resolução de conflitos individuais. Uma das queixas comuns diz respeito à invalidação sistemática de acordos e convenções coletivas de trabalho. Evidentemente, quando nós procuramos interpretar, entender o porquê de o Tribunal Superior do Trabalho assumir essa ou aquela postura, nós precisamos recuperar muitas coisas que nem sempre são trazidas ou explicitadas nos debates que são travados no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Por exemplo, nós sabemos que existem 3 configurações possíveis ou 3 modelos possíveis de regulação das relações de trabalho no mundo. Nós temos um primeiro modelo liberal, de autorregulação, de absoluta abstenção do Estado, de silêncio, de omissão na definição de regras destinadas a reger as relações de trabalho. É o modelo praticado como regra nos países de tradição anglo-saxã, absoluto laissez-faire, laissez-passer. Temos um outro modelo, um modelo extremo de intervenção pública, que foi o modelo brasileiro na década de 30, a partir da década de 30 do século passado,
com espaço muito pequeno para a construção por parte dos atores coletivos. E temos um modelo que a doutrina diz ser mais democrático, que é o modelo da autorregulação coletiva. O papel do Estado, neste modelo, seria apenas de estabelecer procedimentos, regras, destinadas a permitir que os atores coletivos construíssem as suas próprias regras. Isso seria expressão de pluralismo, de cidadania, de participação, de autocondução das categorias dos seus próprios destinos, de tutela dos próprios interesses. São esses três modelos. E qual é o modelo brasileiro? Se nós lançarmos mão desse critério de classificação proposto pela doutrina, nós seríamos forçados a reconhecer que o nosso sistema é um modelo semi-corporativo a partir da Constituição de 88. Quando surgiu a Justiça do Trabalho, em 39, instalada em 41, logo em seguida veio a CLT consolidando uma série de leis que passaram a ser editadas a partir de 30, entre 30 e 32, Lindolfo Collor foi o ministro do Trabalho, foi um período muito rico de proliferação de normas legais de tutela, de proteção ao trabalhador. E o modelo que se estruturou com o direito individual vinculativo, com os sindicatos atrelados ao Estado, com a Justiça do Trabalho dotada de poder normativo, foi um modelo que atendeu a uma proposta de organização social que nós sabemos, corporativa. O modelo do Estado Novo, o modelo que surgiu em 39, o modelo sindical, de regulação sindical daquele decreto de 39, foi o modelo que serviu ao projeto do Estado Novo, um projeto que tensionava permitir a criação das condições necessárias para que a economia brasileira mudasse a sua matriz agrária e passasse a vivenciar uma nova realidade, uma realidade de industrialização. Mas nós sabemos, embora os manuais oficiais de direito do trabalho sejam praticamente omissos a esse respeito, que o direito do trabalho no Brasil não surge a partir de 1930. Nós precisamos recuperar um pouco mais além essa história e poderemos observar que nós tivemos períodos extremamente conflitivos ou conflituosos no período pré-30, na República Velha. Greves e mais greves, muitos imigrantes. O Estado de São Paulo ainda hoje revela a influência italiana. Muitos imigrantes que vieram da Europa, mais de 60 países emprestaram cidadãos para a formação da classe trabalhadora brasileira. Mas era um sistema absolutamente desregulado. Houve um presidente que dizia que a greve era caso de polícia. Nós tínhamos sindicatos anárquicos, sindicatos revolucionários, mas tínhamos também sindicatos voltados à tutela, à construção de novos cenários no âmbito das relações de trabalho, das categorias que representavam, dos trabalhadores que representavam. Haviam sociedades de mútuo, cooperativas, antes de 1930. Evaristo de Moraes, um grande jurista, já está bem velhinho no Rio de Janeiro, escreveu várias obras, mas em uma delas ele mostra a opressão ao sindicalismo livre a partir de 1930. Mostra, a partir do Estado Novo, perdão, mostra que passeatas contra a fome promovidas por organizações sindicais não oficiais foram suprimidas à força, reprimidas à força. Mostra que uma greve na Light, empresa Light do Rio de Janeiro, culminou com a expulsão dos líderes do país. O ministro da Justiça expulsou os líderes sindicais do país. Ou seja, nós tivemos no passado organizações sindicais que buscaram construir-se de forma livre. E aí chegamos a 1988, depois de muitas décadas, depois de um período breve de democracia. Esse período começa em 46, mas logo em 63 deixa de existir. E chegamos em 88 com grande expectativa de mudança. Naquilo que diz com a organização sindical,
havia muito receio, um receio legítimo em relação ao novo. Seguramente muitos dos que aqui estão participaram daquele momento histórico, a Constituição de 1988. Eu anotei uma série de ideias para refletir aqui. Eu tenho certeza, pelo que eu pude ver na abertura, que o debate vai pipocar, mas eu estou disposto a ouvi-los com pureza d'alma, escutativa, um contraditório substantivo, porque são momentos assim de troca verdadeira, legítima, que nos acrescentam, que nos enriquecem. Mas, por exemplo, registra a história que em 88 a proteção contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa, lá do inciso 1 do artigo 7º, que a meu juízo é um pressuposto essencial para que nós possamos ter relações de emprego sadias, saudáveis, sem perseguição, sem discriminação. Registra a história que essa garantia de estabilidade no emprego foi objeto de uma negociação para que se incluísse no final do inciso 4 do artigo 8º da Constituição uma frase que preservou a contribuição sindical compulsória. Não sei se procede, é o registro da história, ou seja, em relação à unicidade sindical, Dr. Oswaldo e eu temos mantido a interlocução permanente, tem sido um grande professor, embora nem sempre concordemos com tudo, mas essa experiência, essa troca continua. Em relação à unicidade sindical, o Congresso da Praia Grande, em São Paulo, qual foi a solução idealizada pelas entidades sindicais? Uma solução transitória, a unicidade para permitir a visualização de um futuro verdadeiramente democrático, e aí nós poderíamos caminhar para uma pluralidade. Eu sei que esse é um tema delicado, um tema sensível, mexe com uma tradição secular da organização sindical brasileira, mas unicidade e pluralidade não são necessariamente conceitos antagônicos. A pluralidade não afasta a unicidade para a negociação coletiva. Fala-se em democracia. Nós precisamos encontrar critérios de representatividade que não sejam apenas aqueles vinculados à anterioridade da concessão da Carta Sindical. O Fórum Nacional do Trabalho, que redundou numa proposta de emenda constitucional em 2005, se teve alguma virtude, foi essa de tentar trazer parâmetros para uma organização sindical verdadeiramente representativa. Eu não quero criticar generalizadamente, não, absolutamente, mas os dados estão aí. Nós temos mais de 16 mil sindicatos no Brasil e esse número não para de crescer. É uma unicidade artificial, porque isso não tem permitido a expansão a não mais poder, com o enfraquecimento, a atomização, a pulverização de organizações sindicais. Se nós tivéssemos parâmetros, e a doutrina começa a discutir isso, para aferir nas disputas sindicais a questão da representatividade, nós poderíamos traçar umas condições para que a negociação coletiva assumisse um maior prestígio. Nesses atos